Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Estar atento às novidades e manter-se em constante evolução, especialmente no que diz respeito aos avanços tecnológicos, é um comportamento cada vez mais exigido dos empreendedores. Dessa forma, como a fluência digital e a educação empreendedora se tornam grandes aliados dos educadores. Para conversarmos sobre isso, recebemos aqui nos nossos estúdios Silvia Chamusca, coordenadora do Programa de Educação Empreendedora do Sebrae Alagoas. Silvia, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por estar conosco mais uma vez. Bom dia, Daniele. É um prazer enorme estar aqui com vocês e falarmos, de um assunto tão importante e tão atual como esse. Com certeza. Silvia, educação empreendedora é um assunto que a gente precisa falar sempre e trazer sempre novidades acerca desse assunto, porque o empreendedor, ele acredita que basta ter um negócio, abrir, o negócio dá um certo lucro e ele não precisa se capacitar, ele não precisa buscar novidades, porque o negócio dele está dando certo de certa forma e às vezes tem até medo de escalar, né? Você acha que a educação empreendedora ela é uma grande aliada do empreendedor? E mais, a gente abriu o programa falando de fluência digital. Não tem mais como negar, o empreendedor não tem como fugir do digital, né, Silvia? Com certeza. O Sebrae, há 10 anos atrás, nosso Programa Nacional de Educação Empreendedora fez 10 anos, em 2023. Ele sentiu a necessidade de incluir, a educação empreendedora como um pilar, do seu processo de capacitação como um todo. De formação dos empreendedores. De formação. Tanto que foi dentro da capacitação empresarial que a educação empreendedora do Sebrae nasceu. A gente capacitava os empresários e o que a gente sentia? Que eles já vinham com um histórico, com uma formação muito própria, onde ele acreditava que negócio era apenas comprar e vender, seja o que for. Negócio, serviços, produtos. E, nesse sentido, faltava muito mais do que apenas gestão financeira dos negócios. E administração. Então, nesse sentido, a gente estipulou, estruturou, ao longo desses 10 anos, um programa que pudesse, na escola, desde a escola, vir formando esses empreendedores, despertando o comportamento empreendedor com foco em determinadas competências que pudessem fazer com que esse jovem, esse aluno, no futuro, viesse a empreender, seja na vida, seja nos negócios, de forma mais assertiva. Entendi. E vocês já colheram alguns resultados desse programa, naturalmente? Com certeza. O Sebrae hoje ele já elenca, já tem em sua carteira de clientes muitos empresários que foram egressos desse programa, startups. E de aluno mesmo, de sala de aula? De sala de aula. A gente tem alguns casos de sucesso, tanto em Alagoas como no Brasil como um todo. Hoje o nosso centro de referência já tem vários cases de sucesso relatados, que é o Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora. E a gente vem a cada dia constatando a importância da educação empreendedora para o sucesso das pessoas como um todo. Do ambiente empreendedor. Exatamente. Por fortalecimento dessa cultura, com certeza, sem dúvida, fortalece todo o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Com certeza, a gente entende que os empreendedores, qualquer empresário, eu também sou, o dia a dia é cansativo, a gente luta, mata um leão por dia, mas é muito importante a gente não descuidar do conhecimento. Exato. O mundo hoje, ele se movimenta de forma muito veloz, mas também temos muitas formas muito mais ágeis de nos capacitarmos. Claro. Hoje nós temos a educação digital, por meio digital. A pandemia mostrou isso muito bem, como nós somos capazes
de usar, né, a educação à distância de uma forma muito mais efetiva. Tivemos que nos reinventar. Sim. Mas isso trouxe também uma era, né, no pós-pandemia, onde ficou muito claro que é importante você trabalhar, né, essa fluência digital que você tratou no começo do programa como digamos assim, um critério até, uma premissa, né, para que você possa ter sucesso nos seus negócios. É lógico, os negócios eles já nascem digitais. Exatamente. Já nascem de qualquer coisa que você for abrir, criar, seja prestação de serviço, compra e venda de produtos, você tem que já nascer com um perfil no Instagram para que as pessoas te conheçam, porque a referência hoje em dia é essa. Você faz brigadeiro, aí fala assim, mas você tem Instagram? A pessoa parece que vai provar o teu brigadeiro pelo Instagram. Então, assim, isso é para tudo. Para tudo. Verdade. Então, não tem como você fugir e falar assim, mas eu sou old school, né? Como fala, eu sou antigo, eu não quero ter Instagram. Não é uma opção. Até pessoalmente falando, para você se firmar como profissional e tudo. Então, é isso que a gente está chamando de influência digital. Dependendo da estratégia, você precisa ter Instagram, você precisa ter o X, né, que é o antigo Twitter, LinkedIn, o Facebook até, que é mais antigo, mas dependendo, tem público para ele, né? Tem público Quando para você ele. traça uma estratégia digital no seu negócio, você vai entender que tipo de ferramenta digital você vai usar para isso. Porque tem o perfil profissional, o LinkedIn, né? Tem o Facebook, que você trabalha ali um público mais, digamos assim, mais antiquado, mas nem tanto, depende. Aquela pessoa depende. Mas se você traça esse perfil, o Instagram é para aquele que quer imediatamente ter acesso, né, a uma informação pessoas. muito fluida, e por aí vai, né? Você tem vários canais. Site. Exatamente, você tem também, cada um tem, você traçando a sua estratégia digital, você pode até ter um pouquinho mais de trabalho, mas depois você vai colher muitos frutos desse investimento, que por sinal não é um investimento tão alto. Não. Se você se lembra, né, quando os empresários precisavam, uma propaganda na televisão não era para qualquer empresário. É verdade. Era um caminho que era para poucos, né? Só grandes empresas tinham condição de anunciar. Hoje em dia nós vivemos numa era onde qualquer um pode anunciar o seu negócio de forma acessível, sem investir tanto dinheiro. Claro. Então, aquilo que para muitos, né, era impensável, né? Era impensável, hoje em dia você pode fazer isso. E uma outra coisa importante, né, que isso já trazendo um pouco para a questão da educação empreendedora, é preciso desmitificar essa questão, né? Nós não é uma coisa ruim, né, essa era digital. Isso vai muito, está muito dentro da cabeça das pessoas. Porque afastou as pessoas, porque as pessoas... Pelo contrário, as pessoas estão conectadas. Claro. E fazer parte dessa conexão, seja ela no seu negócio, seja ela dentro até de uma sala de aula, por exemplo, eu estou falando um pouco da questão da prática educacional, é como você está numa ilha desconectada de um mundo lá fora. Exatamente. Você não pode, hoje em dia, é como se você tivesse um negócio fechado. A discussão não é mais essa. Exato. Né? Se eu você acho que vai fazer, se não vai. Não, hoje é indiscutível a importância disso, é levar o digital para dentro da sala de aula e fazer com que os professores se reinventem. Exatamente. E é isso que o que a gente viu, né, nos últimos 5 anos, mostrou claramente que esse é um assunto, como você disse, que não é para se discutir mais. Mas a gente ainda encontra, eu trago isso como uma verdade, muita resistência, tanto nas práticas educacionais, quando a gente trabalha educação empreendedora, quanto na questão da capacitação empresarial, quando o empresário em si, né, acha que pode trabalhar sem ter uma estratégia digital formulada, né? Porque senão ele vai escalar até ali. Sim. Ele vai vender 50 mil por mês. Ele nunca vai vender 500.
E assim, quando você se planeja, que você pode até vender 50 mil por mês, mas ele tem que ter muito claro que é ali que ele pode chegar. E a partir dali, se ele se planeja, esse crescimento, essa escalada, ela se dá de forma muito planejada. E natural. Porque muitas pessoas têm Instagram e faz um Instagram. Eu tenho um Instagram de qualquer maneira, sem nenhum planejamento. Muitas vezes não consegue cumprir, né, as entregas daquilo que é feito através das redes, né, enfim, do uso desses canais digitais. Então, essas tudo ferramentas, isso, né? Pois é. Então, tudo isso precisa ser bem planejado, que essa resposta ela chega, e ela chega muitas vezes de forma bem mais rápida do que esse empreendedor imagina. E é muito importante buscar profissionais que te auxiliem nesse processo. Né? Social media, pessoas que lidam com estratégias digitais, como é o caso do Sebrae, que você pode encontrar consultores que te ajudem nessa estratégia, porque a gente não tem obrigação de entender. A gente pode buscar orientação para isso e depois a gente trazer para o nosso negócio o conhecimento. Exato. Né? Então a gente tem que buscar, a nossa obrigação é buscar o conhecimento, é buscar os profissionais. Né? A gente estava conversando agora no backstage sobre o uso da inteligência artificial aplicada aos negócios. A inteligência artificial também é outra discussão que as pessoas vêm falando muito, trazendo muito, achando que a inteligência artificial ela vai roubar empregos, ela vai tornar os processos mais engessados, porque se automatizam e tudo. Não, pelo contrário. A inteligência artificial ela não veio para substituir ninguém, né, Silvia? Com e certeza. Nem nada. Ela é uma ferramenta para auxiliar a escalada do seu negócio. Nos últimos 6 meses, no último semestre de 2023, essa discussão ela se acirrou, né? Ela começa a se democratizar, digamos assim. Ela estava muito num grupo mais fechado, que discutia os impactos da inteligência artificial. Só que a inteligência artificial ela já vem caminhando junto há muito tempo. A gente já tem algumas, né, a gente já utiliza de alguma forma a inteligência artificial, claro, já há muito tempo. O que hoje afeta, o que é que acontece? O mesmo impacto que tivemos na Revolução Industrial, onde os ônibus foram substituídos por máquina no que concerne a mesma ideia, né? O trabalho braçal. Hoje a inteligência artificial faz isso, só que com os processos, né? Da nossa inteligência, não é só braçal, né? Claro, claro. E aí intelectual. É intelectual. E essa discussão, ela aconteceu naquela época de forma muito forte, aconteceu sim um impacto, só que nós estamos caminhando com isso já há algum tempo, a gente tem que se preparar para isso, que aceitar isso como uma realidade e começar a entender melhor aquilo que a gente estuda, que a gente conhece, a gente começa a tratar com muito mais tranquilidade, né? Por exemplo, no caso da educação, a inteligência artificial, a gente tem estudado nos últimos tempos como a gente pode, de que forma a inteligência artificial pode contribuir com o professor na sala de aula. Ela não vai substituir o professor, até porque hoje, quando a gente fala de educação, a gente fala de competências socioemocionais, a gente fala de relacionamento mais próximo, a gente fala de ter, né, a presença humana, a relação humana muito mais forte com esse aluno, com esse ser em formação, né? Onde a presença do professor ela é insubstituível. Lógico. Agora, como você vai trabalhar essa inteligência dentro da sala de aula? Existem 1000 formas, entendeu? Quando você busca, quando você trabalha, por exemplo, num chat GPT, todo o conhecimento que ele pode trazer para um aluno em sala de aula, isso é a forma mais básica de pesquisa de uma inteligência artificial. Imagine isso contribuindo com todo o processo de formação dos alunos, desde o ensino fundamental até o
pós-doc, né? Nossa, é muito interessante você trazer isso, porque é como se você trouxesse livros para a sala de aula, né? Exato. Os livros são ferramentas que complementam o ensino do professor em sala de aula. O chat GPT, ele vem de uma certa forma, eu não digo substituir, mas complementar o conteúdo dos livros. Sim. Por que ele não pode ser utilizado? Ele não está ali para competir com o professor. Ele não está ali para substituir o professor. Ah, mas se eu usar o chat GPT, inteligência artificial em sala de aula, os meus alunos vão achar que o chat GPT tem mais conhecimento que eu. Não é isso. A gente não está aqui substituindo o professor, nem o conhecimento do professor. Como você falou, existem outras competências que nenhuma ferramenta tecnológica substitui. Né? E é complementar. É complementar. E quando a gente fala de conhecimento, de produzir conhecimento, de levar conhecimento, a gente tem que entender hoje esse aluno, o que é que interessa a ele, o que ele, né? Porque a educação ela já vem sofrendo, né, com essas questões de trazer o aluno, de conseguir fazer com que ele esteja presente na sala de aula com tantas outras o celular, por exemplo, a internet, isso já vem sendo só que o professor precisa ser melhor preparado, e isso é uma coisa muito urgente, urgentíssima, para lidar com essa realidade, estar preparado para fazer uso dessas ferramentas. E ele se sente, sim, ainda muito despreparado, e a gente vê em pesquisas que, por exemplo, o Sebrae agora a gente estruturou um quiz, né, para fazer um contato com eles, para que eles tenham acesso a ferramentas que possam contribuir com esse problema, né, levar algumas soluções, alguns produtos e conteúdos para que ele trate melhor esse problema. E nessa pesquisa a gente viu que uma das maiores dificuldades dele é prender a atenção do aluno, é trazer o aluno para a sala de aula naquele momento. Como é que ele faz isso? Se relacionando, levando, né, entendendo quais são os interesses, trazendo os interesses de fora para dentro da sala de aula e tendo uma relação mais individual. Porque hoje você trata com um grupo diverso da mesma forma. Esse é o grande problema da educação, né? Aí a gente nem pode entrar muito nesse canal aqui, senão é outra pauta. É outra pauta. Mas é isso que acontece para você levar. É a mesma história. É o empresário que quer chegar no seu cliente, né? Você tem que entender qual é o interesse maior dele. E nisso a inteligência artificial pode ajudar e muito, né? Pode, poxa vida, certeza. Imagine, a gente estava falando de educação empreendedora, falar na parte empresarial é mais ou menos por aí. Como é que a inteligência artificial pode ajudar o nosso empresário também, né? E o Sebrae pode ajudar nessa orientação. Com certeza, a gente hoje dispõe de ferramentas que a cada dia a gente evolui mais nesse sentido, porque tudo isso é muito rápido, e temos hoje consultorias específicas para esse tipo de estratégia, né? E os professores, né? Os professores, eles podem buscar no Sebrae capacitação para levar uma forma diferente de dar aulas. Ele sabe que o Sebrae pode ajudá-lo nesse processo, para ele ser um professor empreendedor? O programa fez 10 anos, mas a gente continua lutando para efetivar parcerias com o ensino público, principalmente, e também com escolas privadas. E a gente tem cada vez mais divulgado o programa, para que os professores conheçam todo o portfólio do Sebrae, que é um portfólio riquíssimo, que pode ajudar ele, tanto no ensino fundamental, tá? Desde do sexto, do primeiro ao nono ano, fundamental 1 e 2, quanto no ensino médio e técnico, onde a gente está tratando agora o novo ensino médio, trabalhar com ele a questão de projeto de vida, entender da aprendizagem baseada em problemas, trabalhar com ele o desenvolvimento de competências socioemocionais junto aos alunos, trabalhar com ele educação financeira, a questão da inteligência artificial, como fazer melhor uso dela, ferramentas como
métodos ágeis para você trabalhar em sala de aula, utilização de filmes, de jogos digitais, gamificação, tudo isso tem no portfólio do Sebrae para contribuir com os professores, para que eles melhorem, para que eles se desenvolvam didática, né? a questão dentro da sala de aula. Mas o professor individual, né, que está assistindo aqui a nossa entrevista e tudo, se interessa por essas capacitações. Ele acredita que para ele vai contribuir para a formação dele, ele quer se reinventar mesmo como professor. Sim. Ele consegue essa orientação no Sebrae fora do programa da educação empreendedora? Sim, com certeza. Consegue? E mesmo dentro do programa, você tem ferramentas que são específicas para o professor em si, tá? Quando você entra lá no site do Sebrae, que é o www.sebrae.com.br, né? Você pode botar /Alagoas, porque você vai ter uma agenda mais específica para Alagoas. Você vai encontrar lá o tipo de público, e professor é um dos nossos públicos, basta clicar, que você vai encontrar uma série de soluções, de produtos e serviços que possam atender conteúdos muito importantes para o seu desenvolvimento como pessoa, tá? Sim. Como empreendedor, porque muitas vezes o professor é empreendedor. Claro. É importante frisar também uma outra questão que eu estava discutindo num fórum, né, nosso de educação, que é o professor, ele tem muita dificuldade, ele se aposenta e normalmente ele quer empreender. Né? Sim. Ele já empreende durante a sua vida como docente, e quando se aposenta, quando sai da docência, ele encontra dificuldades e precisa complementar a sua renda, tá? Durante e após. Isso é muito comum, né, muito comum. Silvia? É muito comum, e assim, é importante já trabalhar o mindset empreendedor. Exatamente. No professor. Para que ele consiga levar essa mensagem para a sala de aula, plantar essa sementinha nos alunos e nele próprio. Exato. É muito importante ter essa consciência. Cada vez mais o mundo está caminhando para iniciativas empreendedoras. Cada vez menos haverá empregos disponíveis. Então você tem que buscar o seu caminho empreendedor. É verdade. A sua profissão pode contribuir de que maneira para a sociedade? Para quem eu posso oferecer meu serviço? E você imagine o quanto de conteúdo um professor tem, tá? É muita coisa. E conhecimento é tudo, né? Lógico que você precisa despertar esse comportamento empreendedor e mais, até para que você... até o ano passado nós tivemos, durante o Encontro Estadual de Educação Empreendedora, o tema era professor empreendedor ou empreendedor professor. Quer dizer, você é uma coisa e pode ser outra, claro. E pode ser as duas, tá? Porque uma coisa não se desvincula da outra. Você, até para que você passe o conteúdo empreendedor, a gente sente isso. A gente capacita 50 professores numa turma, digamos assim, 30, vamos lá. Dali a gente consegue que 6 ou 7 professores atuem com a educação empreendedora numa escola, que já é muito, porque ele multiplica para muitos alunos, né? É assim que a gente faz com os Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é um programa que a gente tem no 1º ao 9º ano. A gente capacita um número de professores, determinado número. E dali alguns se movimentam para aplicar a metodologia junto aos alunos. Por quê? Porque eles se sentem mobilizados, eles próprios já começam a despertar esse comportamento. Ele consegue levar isso para o aluno com muito mais clareza, com muito mais efetividade. E assim a gente entende, tá, que a gente está contribuindo para a evolução da cultura empreendedora. Não só no nosso local, aqui, que pode ser na escola que está lá, naquele pequena comunidade, como desde das mais longínquas comunidades, a educação empreendedora Sebrae em Alagoas está em mais de 95% dos municípios. Eu não gosto de dizer que está em 99%, mas porque a gente sabe que é preciso que o professor continue aplicando as soluções em sala, mas a gente faz com muito orgulho esse trabalho, porque a gente entende que nós estamos pensando naquele empresário que a gente começou a tratar
no começo, que muitas vezes se sente acuado, muitas vezes se sente inseguro, porque não conseguiu ter, né, despertar esse comportamento e encarar os desafios do mundo moderno, da inteligência artificial, da fluência digital, do marketing digital, das redes sociais, porque ele ainda não conseguiu. Ele chegou no negócio ainda despreparado, ainda sem ter esse comportamento empreendedor devidamente desenvolvido. É muito normal, né? A gente vive assim, por exemplo, nós somos de uma época que a gente viveu metade de algo, né? Nós nascemos analógicas e tivemos que nos tornar digitais. Então, essa grande maioria das pessoas, que é a grande maioria, né, de empreendedores, porque você tem muitos empreendedores jovens de 20 a 30 anos, mas a maioria começa a empreender após os 30 anos ou após aposentar, e essas pessoas nasceram analógicas. Sim. E tiveram que se transformar, tiveram que se reinventar, então não é um processo fácil. Mas também, como a gente falou, não é para ser discutido mais se é para ser feito ou se não é para ser feito. A pessoa precisa entender que tem que fazer. Até porque eles estão concorrendo no mercado onde as empresas estão nascendo digitais, tá? Então, ele precisa se adequar a essa realidade. Esses empresários novos, startups e coisa e tal, eles já nasceram digitais, eles já têm, e eles estão no mercado concorrendo com esses empresários que você acabou de citar. Então, assim, não é... Se ele está preparado para isso, se ele lutou no mercado, né? Que era o mercado convencional, que não era fácil, tá? Que a gente acha que, não, porque era mais fácil, não tinha, eu vencia assim, eu não tinha tinha concorrência, sim. Tinha, claro. Tá? E muita dificuldade de acessar o seu cliente, tá? Que hoje você tem canais, como a gente já comentou aqui, muito mais acessíveis para chegar e sem fronteira, qualquer lugar do mundo. Não tem fronteira. E vender para qualquer lugar do mundo. Quando eu vejo um aluno, como eu já vi em eventos que a gente faz de culminância de projetos, né? Com aquele projeto que ele desenvolveu alguma coisa muito interessante, mas que ele olha ali naquele município onde ele está e ele diz, eu vou vender isso para quem? Eu digo, meu Deus, você tem um mundo para vender isso. E aí ele já começa a despertar de uma forma muito lúdica até às vezes, porque a gente faz a educação empreendedora de forma muito lúdica no início, né? E aí quando você começa a desenvolver esses projetos e a lidar com uma realidade virtual, é muito interessante, porque eles se identificam, eles já estão ali, eles já nasceram nesse mundo e eles conseguem entender que eles não estão mais naquele município que antes, né? Ele precisava sair dali, abandonar sua família e ir embora. Havia lembra um êxodo enorme, né? Para centros maiores. Ele pode fazer daquele negócio dele digital, que já nasce muitas vezes assim, o sustento da sua família, o desenvolvimento do seu local. Você vê, é tão importante, uma pauta super ampla, né? Uma discussão ampla que a gente tem aqui, que é muito importante, e trazer essa importância da fluência digital para os empreendedores, para os professores empreendedores, né? E para os empreendedores que se tornam professores, como você falou, para que eles compartilhem a experiência deles com outros empreendedores, com outras pessoas também. Então é muito importante isso, não dá para negar, você tem que buscar conhecimento digital. O professor também precisa aceitar que a inteligência artificial ela veio como uma ferramenta para contribuir com o trabalho dele em sala de aula, até para reforçar a importância da presença dele em sala de aula, porque uma ferramenta não consegue dar uma aula completa para um aluno, não fornece outras competências como apoio emocional, como o relacionamento professor-aluno, a troca de experiências humanas, né, entre as pessoas, isso é insubstituível. E, Silvia, é sempre bom a gente falar sobre educação empreendedora, porque, como eu falei também no início do programa,
A gente precisa conscientizar o empreendedor, o empresário, que ele não pode parar de se preparar, de buscar o conhecimento. Porque o mundo está mais veloz, as coisas estão acontecendo com uma rapidez impressionante e a gente não pode perder o bonde da história, não é mesmo? Com certeza, Daniele. A gente hoje precisa estar atento, como nunca, né? E isso nos leva, isso nos remete a um futuro muito promissor. Com certeza. Porque eu penso que, ao contrário de algumas visões pessimistas, né? Ou saudosistas. Ou saudosistas, porque olhar para trás só é importante para que a gente possa usar toda essa experiência e esse conhecimento a favor, né, do desenvolvimento. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, eu milito nessa questão da educação empreendedora há mais de 10 anos. Acredito nisso e muitas vezes, apesar das resistências, às vezes do ensino público, de como chegar nas salas de aula, porque o Sebrae ele se movimenta por meio de parcerias. É claro. Se a gente não consegue a parceria, a gente não consegue escalar esse atendimento de forma presencial. Mas o que aconteceu? Nós passamos a escalar de forma virtual, digital. Então, veja bem, o que aconteceu nesses 10 anos com a educação empreendedora? Nós deixamos de estar apenas no presencial e conseguimos... Agregou. Né, agregou muito valor, conseguimos, né, superar essa barreira e ampliou que era o programa. presencial e chegar a esses alunos e a esses professores com toda a plataforma que o Sebrae tem, com conteúdos, com soluções para contribuir com o desenvolvimento. Com o ambiente empreendedor. De negócios, com a cultura empreendedora. Exatamente. Silvia, é sempre um prazer imenso conversar com você. Queria ter mais tempo para a gente ficar mais aqui, mas você vai voltar para a gente falar novamente sobre cultura empreendedora, educação empreendedora, porque é tão importante, gente, é tão legal isso, né? Eu sou uma entusiasta do empreendedorismo, eu acho que a gente precisa investir na capacitação dos nossos empreendedores, nas nossas pessoas, né, para que elas tenham conhecimento da importância que elas têm para a sociedade. Silvia, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui e volte sempre que você quiser. Eu que agradeço, Daniela, em nome do Sebrae, esse convite para estar aqui com você. Também é um grande prazer sempre, né? E a gente continua à disposição dos nossos educadores, dos nossos alunos, dos nossos empresários, tá? No www.sebrae.com.br/Lagoas. Você encontra todo nossa agenda, o cronograma de eventos que vão acontecer ao longo do ano e também acesso às plataformas de educação do Sebrae. Com certeza. Tá? E muito obrigada a você que mais uma vez acompanhou o Alagoas em Pauta. Te encontro na próxima semana. Tchau.